Meu nome, eu estarei presente. Deus está neste lugar. Eu quero louvar a Deus pela tua vida. Quero agradecer ao Senhor por ver você aqui conosco, aqui adorando o Senhor. Amém? Valdineia, Deus abençoe, irmão. Sabe, eu quero dar uma aviso para os irmãos antes de eu passar a palavra para a irmã que vai estar trazendo a mensagem do Senhor. A pastora não vai pregar hoje. Terça-feira que vem nós vamos estar dando início a uma campanha aqui nessa igreja, né? A unção que quebra o jugo. Você vai receber um óleo, você vai ungir você vai ungir todos os entes queridos de Deus da tua casa. Todas as pessoas do teu familiar, você vai estar ungindo essa pessoa com este óleo, viu? Fazendo o propósito de Deus. Olha, a unção de Deus que quebra o jugo, vai quebrar o jugo de Satanás, vai quebrar, sabe, as coisas que o inimigo talvez tenha armado, tramado contra a tua vida, vai cair por terra, no nome de Jesus, amém? Eu quero fazer uma oração, está convidando a Luana vai estar ministrando a palavra de Deus, e eu quero que você aplaude o Senhor como Deus, exalte, bendiga, ore comigo agora, fale com Deus neste momento. Querido Deus, neste momento, diante do Senhor, ó Pai, eu apresento diante de Ti a vida da tua filha, que vai estar trazendo, Senhor, o aviso do Senhor para cada um de nós. Pai querido, usa como instrumento nas tuas mãos. Senhor, que seja tudo para a glória do Teu nome, e que Teu Espírito Santo cumpra o Teu querer neste lugar, porque é o Senhor que está no comando, é o Senhor que dirige este lugar. Tu és o nosso convidado especial. Espírito Santo, prepara os nossos corações para receber a Tua palavra. Graças te dou, Deus, seja na vida da Tua filha, cubra com Teu sangue, derrama a Tua graça sobre ela, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia.
Mateus 26, 6. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Estando ele à mesa, vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício, este perfume, poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão, porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Em Marcos 14. Marcos 14, 3. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela, mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Por que vocês estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-me bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Agora lá em João 12. Amém? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não por se preocupar com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. E a última palavra, mas eu vou deixar para depois. Marca aí, Lucas 7, 36. Aleluia. Aleluia. Nesses 3 evangelhos, ele conta a mesma história, com a mesma mulher, na mesma casa, com o mesmo sentimento, com a mesma ação, de ungir ao Senhor para trepar o seu sepultamento, o que ia estar por vir. Ela foi levada a isso por gratidão
porque algumas passagens antes já fala que Jesus ressuscitou a Lázaro. E Maria, assim, irmã dele, não sabia o que fazia para agradecer o que Jesus fez pela família. Né? A gente vê que ela teve um jantar ali, às vezes uma ação de graça, por Lázaro estar ali vivo com eles, Marta servindo, né, no banquete. Mas se os irmãos lerem a palavra, cada evangelho viu de uma forma. Contou a mesma história, mas viu de uma forma. O evangelho de Mateus e Marcos relata a respeito de falar, os discípulos falavam a respeito do desperdício do nardo, do perfume, mas não relatou quem era. João, já que era mais próximo de Jesus, mais íntimo, ele percebia melhor, ele via, às vezes poderíamos falar assim, confidente ali de Jesus, né, que era o mais próximo, sabia mais das coisas que estavam acontecendo e percebeu a intenção por trás daquela palavra. E assim é conosco. Né? Aqui vocês estão me vendo, são várias pessoas, a internet, vai ver depois, cada um está percebendo a palavra de uma forma, de um jeito, de um modo, que vai guardar. Às vezes vai guardar uma palavrinha que foi falada aqui, ou mais para frente, ou alguma coisa que vocês vão guardar. E assim foi nessa palavra. E sempre pegar, que eu tenho a lembrança, é que é da mulher pecadora, mas não é esse caso. O caso da mulher pecadora é em Lucas, que a gente vai ler a palavra. Mas aqui, ela estava se rendendo aos pés de Jesus. Ela estava em agradecimento, ela queria demonstrar o amor, porque o nardo era muito caro, era algo raro, né, de se achar, ainda mais esse vaso de alabastro. Sempre escuto louvor, vaso de alabastro, escutei tanto que virou até comum. Mas hoje, estudando a palavra, a gente vê que não é algo comum. Ele era de uma pedra rara, pedra fina, que se percebia o perfume. Né? E quando ele tinha, disse que meio litro de perfume, né? De unguento, e não era qualquer um que podia comprar. Quer dizer, aquele valor era o valor de um ano inteiro de trabalho. Então era muito caro. Né? E não se fala na palavra que eles tinham muitas condições. Então ela tirou tudo aquilo que ela tinha para dar o de melhor para Jesus. E muitas das vezes o que Deus falava para mim é que a gente fica retendo as coisas para entregar para Jesus. A gente muitas vezes não se entrega, se esconde, não obedece, faz da maneira que quer, não agradece o que Jesus faz, mas fica com medo do que Jesus tem para te entregar na vida. Tudo tem um preço, tudo tem um preço. E para virar valor, você tem que pagar esse preço. Porque só sabe o valor de algo quem pagou muito caro. Deus. Porque aquele que ganha, até mesmo numa herança, você vê muito isso aí, que o pai trabalha, tem uma herança enorme. Quando morre, o filho perde. Por quê? Ele não trabalhou na terra, ele não acompanhou o esforço, ele não sabe o tempo que foi gasto, ele não sabe o valor daquilo. Então faz de qualquer maneira. E não é assim, Jesus. A gente paga um alto preço. Quem está dentro da palavra, quem resolve obedecer, paga um alto preço. São noites, né, sem dormir, orando, intercedendo, buscando pelos familiares. Às vezes só tem você naquela família, buscando ali firmado, e os outros não. Eles não sabem o preço que você paga para que ele esteja bom.
Ele não sabe. E às vezes, para ele perceber o preço que você pagou pela vida dele, às vezes Deus leva a tua vida. Você é dado como governo para Jesus, para que aquele que nunca deu valor veja o preço que você pagou pela vida dele, porque agora ele vai ter que se virar sozinho. Aí ele vai ter que buscar, aí ele vai ter que descer. E não é um descer de uma maneira simples, geralmente é um descer de uma maneira de muita dor. Porque você tem que se juntar os caquinhos ali e depois você juntar, tentar levantar, porque você não sabe o caminho, você vai ter que aprender o caminho. Então é bem mais fácil. E às vezes aquela pessoa que está do teu lado está recebendo de graça o que você tem buscado. A prosperidade na tua casa, tudo vai bem, a saúde da pessoa está descoberta, Deus dá livramento, Deus cobre, Deus guarda, Deus prospera, tudo vai ali, ela não vai na igreja, mas tudo vai bem com ela. E às vezes somos chamados de fanáticos, sai da igreja, está sempre lá, fazendo o quê? Está atrás do pastor, atrás da pastora, está lá fazendo o quê? E você não sai de dentro da igreja. Mas se você está de pé, é porque alguém usa. Glória a Deus, a Jesus. Se a casa está de pé, se o inimigo não lambeu todo mundo e levou embora, é porque você está. Glória a Deus. É porque você se ajoelha longe do teu quarto e clama por aqueles que ainda não conheceram esse amor. Um amor que não tem como você voltar. Porque aqueles que voltam para trás é que não conheceram esse verdadeiro amor. Maria conhecia, porque ela sentava aos pés do Senhor e escutava o que ele falava, os mistérios que ele falava. É isso, é intimidade com o Senhor. Não é fácil. A gente não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Falo que em um ano e pouco, Deus me forjou de uma maneira que eu jamais achei que ia. O peso da palavra faz o teu querer em mim. Meu Deus. O eixo é aqui. A minha vida do Senhor. Porque quando você aceita Ele, e tem o primeiro amor, Ele te envolve. É aquele amor, é aquela paixão, você vai para lá, vai cá, é uma facilidade. Mas para você crescer, você tem que passar por alguns processos. Para você subir de nível, você tem que passar e pagar alguns preços. Então não é de uma maneira. Para você ser mais íntimo, você tem que se elevar um pouquinho, que no caso é descer. Para você chegar no alto, você tem que descer, ao contrário. Você tem que descer mais e mais aos pés do Senhor. A palavra dele, em oração. Porque é na oração que você fala com Ele, que você escuta também. É ter a percepção de ficar ligado no alto, para você escutar a voz dele, o que Ele quer de você, Ele quer o direcionamento. Eu falo com propriedade que é Cristo Caval, porque eu passei por isso, eu tive que sair da época da quadrangular para ir para outro lugar, para outra cidade. Eu morava na mesma rua. Deus falou, não te quero mais. O que vai acontecer aqui não é para você estar. Eu tive que sair do meio do culto. Aí da Val veio atrás de mim, mano, o que está acontecendo? Porque está fazendo as coisas embora no meio do culto. Falei, depois eu te falo. Deus me tirou do meio do culto, falou, sai daqui agora, não te mandei vir aqui. Fiz o que precisava ser feito lá. E Deus me falou também para mim sair. E era naquele momento, não era mais um
A gente conversa pelo WhatsApp com a pastora, com os irmãos lá, são uma bênção, a pastora Maria. E não permitiu que a gente fosse lá, irmão, nós estamos saindo daqui, porque a pastora Geralda resolveu, o Senhor falou que nós abrimos de novo. Não, Deus não permitiu. Simplesmente a gente não conseguimos mais ir lá, nem para dar um abraço. Olha que tem vários dias na semana, vamos dizer assim, feriados. Não. É tudo pelo Senhor. A partir do momento que você entrega a sua vida pelo Senhor, Ele guia os seus passos. Ele vê o que você não vê. Amém? E aí ele fez uma pergunta assim: como você percebe ou como você vê o seu irmão? Porque em Lucas, que eu vou ler agora, a palavra é diferente. É Lucas 7:36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e o ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia que esse tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começou a dizer: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Então essa mulher, ela, Lucas não esteve presente quando Jesus estava aqui. Lucas relatou o que viram naquele momento. Então a percepção das pessoas às vezes distorce o que ela veio ser. Porque Simão falou intensamente, ele não falou abertamente. Ele falou intensamente. Ainda hora que Jesus falou com ele, ele falou: sim, mestre. Quer dizer, ele conhecia, sabia quem era Jesus. Algum momento ele esteve com Jesus e viu Jesus fazendo algo para ele estar na casa dele. Então ele conhecia. Mas não tinha sentido o amor que aquela mulher sentiu por ter tido a vida dela transformada. Porque o perdoar os pecados, você se render e deixar o que você fazia, quando Jesus te alcança, você tem a sua vida mudada, transformada. Não tem palavras que consiga definir essa gratidão
vivemos no dia a dia. Jesus me basta. Porque Ele é minha força, Ele é minha alegria. Nos momentos difíceis é Ele que enxuga as minhas lágrimas. Então Jesus basta. Mas muitas pessoas no mundo não entendem que busca cada vez mais algo para preencher e não consegue preencher. Porque esse espaço só é preenchido por Jesus. Não tem outra coisa que você pode usar o caminho que for, um pino atrás do outro, um gole atrás do outro, mas você não vai preencher esse vazio que tem dentro de você. Só o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pela tua vida, é que vai conseguir dar o amor que você tanto busca. A satisfação, o prazer, o amor que você busca. Só em Jesus Cristo que a gente encontra. É fácil? Não. Nós falamos sobre preço. Mas quando você reconhece que esse preço foi pago por você, o valor é muito maior. Você não vai querer perder. Você não vai querer perder a presença do Espírito Santo em você. Porque você sabe o valor que foi pago para você ter a presença do Espírito. Quem tem o chamado não tem escolha. Engana-se você que acha que você está fugindo, que você tem escolha. Não espere que o Senhor te aperte para que você venha voltar. Porque é doloroso, é espinhoso. Venha enquanto ainda há graça, enquanto ainda Deus não desceu com a sua justiça e com a sua espada. Venha antes que os dias mal cheguem. Se liga, igreja. Se liga o que está acontecendo no mundo. Nós não podemos andar desapercebidos. Nós não podemos andar alheio ao que está acontecendo e achar que nós somos deuses que nada vai poder chegar ou acontecer conosco. Aqueles que estiverem de joelhos, significa rendido aos pés do Senhor, aqueles vão ser guardados e protegidos e livrados e avisados, porque o dia mal chega para todos. O dia mal chega e a gente não sabe a hora que ele vem. Ele chega sem demora e cada dia nós vemos que o Senhor está mais perto de buscar a sua igreja. Muitos aí falam do trono, de Chico, da besta que vai chegar, do anticristo, isso, então todo preparando um cenário para isso. E tudo se falando sobre isso. E apagando a Europa em vários lugares, faltando alimento, não podendo comprar porque não tem dinheiro, só o cartão que não funciona. E quantos anos tem que escutar falar sobre isso? E aconteceu não. Você acha que só lá? A Venezuela foi vendida para aqui. Quem comanda lá eles lá. Será que a gente não está perto? Então a gente tem que estar ligado pelo Estado, aos pés do Senhor, não desapercebidos. Não julgamos, não é tempo mais de julgar as pessoas, não é mais tempo de ser juiz da vida das pessoas, não é mais tempo. Para de cuidar da vida do outro. Eu sei que aqui a igreja, eu falo não só para cá, para mim, que a gente fala para nós também, mas para quem vai ver futuramente vem esse vídeo. Porque em nome de Jesus vai alcançar pessoas que não estão aqui. Pessoas que precisam ser alcançadas por Cristo. Não é para se aparecer que a gente faz, mas é na esperança da palavra ser propagada para outras pessoas.
que a gente não consegue alcançar por meios de face a face, mas pela internet a gente consegue. Amém, Jesus. Então não é mais tempo para perder em coisas pequenas. Não é mais tempo. É tempo de amar, de buscar o Senhor, de estar aos pés dele, de entregar sua vida verdadeiramente. Querer viver a Cristo, querer que o Espírito Santo a transforme, molde você. Outro dia eu vi um vídeo falando assim para você ir em um lugar, né? Que não seja uma igreja cristã. Você paga para entrar, você paga para fazer a consulta, você paga para fazer o trabalho, você compra as coisas. Você paga o tempo todo e não é tudo. Né? Porque certo dia revelaram e pagaram para fazer, pedir a minha morte, pagaram R$500 no cartão parcelado. Aí depois revelaram que pagaram 1.400. Eu falei, já fui valorizado um pouquinho mais, né? Porque de 500 para 1.400 já subiu aí um pouquinho, né? A cabeça está valendo um pouquinho mais. Ai. Às vezes quando vem uma revelação, fala para me matar, né? Isso eu já sei, porque se não estão te perseguindo, não estão querendo te matar ou te eliminar do local que você está, quer dizer que você está fazendo um negócio. Porque se estão querendo te matar, estão querendo te perseguindo, estão te enchendo lá o saco naquele lugarzinho, é porque você está no lugar certo. Você está incomodando as trevas. Porque as trevas não aceitam a luz ali dentro, ela faz de tudo para que você saia. E encomenda, e é caro. Agora, para você orar, para você chegar a Deus, para você falar com Ele, é de graça, é de joelho. Ele não cobra, Ele não quer sacrifício, Ele não pede isso. Fica aí, fala, pelo carnaval, aí fica não sei quantos dias aí, eu vou ficar isso. Eu me santifico. Jesus não quer isso. Ele quer renúncia verdadeira. Ele quer que você pare de fazer. Não é fácil. Não é fácil. Porque você é deitado naquilo que você mais gosta. Né? Eu falo sempre do meu cabelo. Falo, você é tão nova com o cabelo branco. Você não vai ficar, não? Não, estou apaixonada pelos meus brancos. Jesus não foi fácil. Eu adorava o meu cabelo. Brincar com as coisas, né? Mas um dia a pastora falou assim: mano, eu vi você, cabelo tudo iluminado. Aí vai lá eu pintar o cabelo. Fazemos isso. Meu Deus, ficou com uma cor horrorosa. E ainda com uma lágrima, a cor que ficou horrível. Aí ainda não era chegada a hora. A gente às vezes quer antecipar o que Deus mostra. Eram os brancos que iria ficar como luzes no meu cabelo. Porque eu aceitei o que Deus me pediu. Eu falei, só aqui na frente que não, Senhor. Mas no meio eu aceito. Então Ele fez. Tanto nos brancos aqui, como está nesse tanto, mas no meio, irmão do céu, está tudo iluminado, vamos falar assim. Então, eu acho que a maior palavra dessa noite, além de você perceber o seu irmão e da forma, né, que é cada um, é o que elas fizeram. Não importa se é pecadora ou por gratidão de ressuscitar o irmão, de ter perdoado os pecados dela, mas é o amor que elas entregaram a Jesus e aceitaram o amor. Porque muitas das vezes a gente cuida das pessoas, mas a gente não aceita ser cuidado. Né? E isso também é um problema. Porque a gente não é super mulher, não é super homem. A gente também merece ser cuidado.
Aleluia. Amém, igreja? Você entendeu o aviso de Deus? Eu não costumo falar recado de Deus